E aí, meu povo, aqui é a professora Flor, mais uma vez aqui no canal Fazendo a Resistência. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo a esse vídeo. E vamos lá, teremos aqui alguns minutos para as notícias deste dia, hein? E olha só, será que é golpe? Será que é tentativa de novo golpe da direita querer inviabilizar o candidato a vice-presidente de Lula? Pois é, Polícia Federal começa uma investigação contra Geraldo Alckmin, que está quase fechando aí com o PSB, né? E está quase certo que será ele o vice de Lula. Qual será a intenção da direita, hein? Será que é levantar suspeitas sobre a idoneidade do vice de Lula, né, o Geraldo Alckmin, para levantar suspeita e, de repente, fazer com que o eleitor que já estivesse aí quase certo de reverter o seu voto favorável a Lula por conta do Alckmin, será que a intenção da direita é cooptar a mente desses indecisos, digamos assim, para a votação? Pois é, pode ser que sim, pode ser que não. O fato é, desculpa, o fato é que a Polícia Federal começou aí uma investigação contra o Geraldo Alckmin, com base em delação premiada, veja só. No momento em que o ex-governador está praticamente definido como candidato a vice de chapa de Lula, a PF, então, passa a investigá-lo com base em uma delação premiada. E vamos ver aqui como é que é o resumo da notícia dado aqui no portal 247. Olha só. A Polícia Federal, então, ela investiga uma denúncia, né? Uma denúncia de um suposto pagamento de 3 milhões que teria sido feito pela Ecovias, uma concessionária aqui que é responsável pelo sistema da Anchieta Imigrantes, duas vias importantíssimas que liga aqui a capital a Santos, né, ao litoral de São Paulo. Olha só, tudo isso teria acontecido aí por meio de Caixa 2, no governo de Geraldo Alckmin, né, sem partido atualmente. A divulgação da investigação contra Alckmin acontece no momento em que ele praticamente está aí definido como sendo o vice, né, do Lula. A gente vai, então, aguardar essas notícias, né, essas denúncias, até mesmo porque, pessoal, é esperado, né? A gente sabe muito bem que a direita tacanha, né, não vai ficar quieta, né? Não vai ficar quieta. Eles estão aí sabendo que o caldo está entornando para o lado deles e que muito provavelmente, segundo aí as pesquisas que saiu hoje também, Lula ganhará aí em primeiro turno, né? Ou tem boas chances para ganhar em primeiro turno. Então, lógico que eles não vão largar o osso facilmente, né? Eles vão atacar de tudo quanto é jeito, né? De todas as frentes. De acordo aí com a Folha de São Paulo, a afirmação sobre o uso de Caixa 2 foi feita por Marcelino Rafarte de Saras, ou melhor, de Seras, que é um ex-presidente da Ecovias, e consta de um acordo de delação premiada que foi homologada pelo Ministério Público de São Paulo nesta terça-feira, dia 15, né? Ontem. A investigação relativa ao Caixa 2 está sob responsabilidade da Delegacia de Defesa Institucional, responsável por apurar essas questões de fundo eleitoral. A delação citaria ainda políticos de outros partidos, como, por exemplo, o PSDB, que era, inclusive, ex-partido aí do Alckmin, né? O PT e a União Brasil. Ainda conforme a reportagem da Folha, Seras alega que os valores começaram a ser repassados por meio de Caixa 2 em 2010, né? Segundo esse rapaz aqui,
Então, PSDB, PT e União Brasil trabalhavam juntos para receber aí esse Caixa 2, é isso mesmo que eu estou entendendo? Bom, segundo ele, o repasse na ocasião teria chegado a 1 milhão e teria sido entregue em espécie a Ademar Ribeiro, cunhado do ex-governador Geraldo Alckmin, né, que foi eleito naquele tempo governador do estado de São Paulo, né? O restante do valor, então, seria pago, segundo esses Ceras, ao ex-tesoureiro de Alckmin, Marcos Monteiro, em 2014, quando o Alckmin foi reeleito. E aí, Jean Willis, né, sabiamente, levanta aqui uma questão importante, né? Jean Willis fala, será que a ideia dessa denúncia não traz escondido a ideia, né, de querer fazer com que o Geraldo Alckmin desista de ser o vice de Lula? Seria muito propício para a direita, né? Se o Geraldo Alckmin, aí por ter o seu nome agora envolvido, digamos assim, nessa investigação, dissesse, olha, Lula, não posso ser seu candidato, né, porque não vai dar, não, vou prejudicar você, né, vai dar ruim, e aí eu prefiro retirar o meu apoio, né, a vice-candidatura, né, e com isso, logicamente, que cairia por terra os planos de Lula, que é exatamente trazer Geraldo Alckmin para dar uma segurada, né, uma ajudada aí nos ânimos do mercado financeiro, né, ali também ganhar apoio nos interiores do Brasil, porque, querendo ou não, nós sabemos que o estado de São Paulo é um estado muito conservador, né? E o apoio aqui do Geraldo Alckmin, tendo ele como vice de Lula, seria algo que ajudaria bastante Lula a, inclusive, né, retirando aí o Geraldo Alckmin da possível candidatura a governo, né, de São Paulo, daria ao PT, com o Fernando Haddad, grandes possibilidades, né, dele ser eleito, né, governador, dele Haddad ser eleito governador, e de que São Paulo, o estado de São Paulo, tivesse aí pela primeira vez um governador de esquerda, né? Então, Jean Willis levanta essa questão. Ele fala que talvez, né, a direita queira isso mesmo, né, que o Geraldo Alckmin acaba desistindo de ser candidato de Lula, né? Pelo Twitter, o Jean Willis questionou o possível viés eleitoral da investigação e comparou as diligências à perseguição da Lava Jato contra Lula, que resultou na prisão e na inabilitação eleitoral nas eleições de 2018. A ideia é pressionar Geraldo Alckmin a desistir de ser vice de Lula? Pergunta o Jean Willis, né? Tipo, se você não desistir, vamos fazer com que você vamos fazer com você o que só fizemos até agora contra Lula. Vamos transformar suspeitas em delações suspeitas e em escândalo de corrupção. Tudo para favorecer Moro, o nosso candidato. Então, Jean Willis vem com essa dúvida, né? Será que a direita, né, não está jogando essa contra o Geraldo Alckmin, que é justamente para obrigá-lo a desistir de ser candidato de Lula, e ele desistindo, o Moro, de repente, tem aí alguma vantagem, né, na corrida eleitoral, mas eu duvido, tá? Eu acho que o Sérgio Moro não tem chance, né? Só se muita coisa mudar, né? Mas, sei lá, para mim, acho que ele não tem chance nenhuma. Graças a Deus. A Polícia Federal divulgou nessa quarta-feira que investiga o suposto pagamento de 3 milhões que teria sido feito pela Ecovias, concessionária responsável pelo sistema Anchieta Imigrantes, por meio de Caixa 2 Geraldo Alckmin, né? Então, aqui é o João Willis contando aqui o resumo da notícia que eu já falei para vocês. Então, aguardemos aí os próximos capítulos deste enredo, né? E nos preparemos, o jogo será sujo, né? Mas a gente vence, se Deus quiser, em primeiro turno. Olha só, antes de falar aqui da pesquisa, né?
que traz Lula aí como sendo, talvez, eleito já em primeiro turno, falar aqui um pouquinho do chato do Bolsonaro, né? Ele ataca a Petrobras, né? Ele não assume a sua responsabilidade, ou melhor, ele não assume a sua irresponsabilidade frente ao governo, ao desgoverno que ele está fazendo no país, e diz que por ele vendia, né, a Petrobras hoje mesmo, né? Ele defendeu em entrevista pelo SBT, né, a outra mídia corporativa, a privatização da Petrobras o mais rapidamente possível e insistiu na tentativa de descolar o governo federal da responsabilidade sobre a política de preços da estatal. Segundo ele, não colabora em nada. Gente, o que ele quer? Ele quer desviar o assunto, tá? Ele quer tirar dos ombros dele a responsabilidade pelo preço da gasolina e pelo preço do gás de cozinha, que, pasmem, brasileiro já está comprando gás de cozinha, passando o cartão de crédito em até 10 vezes. E os comerciantes falam que, se não for dessa forma, não conseguirão vender o gás, ficará retido no comércio, na distribuidora, né, porque eles simplesmente não conseguem clientes para comprar o gás de cozinha. Feliz aquele que ainda tem dinheiro para comprar o gás de cozinha, sem precisar dividir em várias parcelas, né? Ou é isso, ou ficar retido lá. E o povo, que mesmo com todas essas facilidades e já não tem mais cartão de crédito, né? Tem que procurar outra opção para cozinhar. Por exemplo, voltando aí a usar um carvão, né, fazendo aí umas engenhocas, álcool e tudo mais, né, correndo o risco de levar uma baita de uma queimadura e quando não perder a vida, né, por conta desses acidentes. Então, o que Bolsonaro quer? Tirar dos seus ombros a responsabilidade que é sim dele de não ter um plano para gás de cozinha e não ter um plano econômico para controlar o sistema de petróleo, né? A questão de gasolina, de combustível no país, tá? Só isso. Então, ele fica aqui criticando a Petrobras, né? Porque é muito fácil pessoas irresponsáveis jogarem a culpa da sua irresponsabilidade nas costas dos outros, né? E esse desgoverno tem essa facilidade muito grande, né, de jogar aí a responsabilidade que é deles na cara dos outros, né? Bom, e trazemos aqui a Poder Data, né? O Poder Data diz que Lula tem aí vantagem, né? Mantém aí a vantagem sobre o segundo lugar lá, que é do entreguista, né? Do Bolsonaro, e ela traz aqui que Lula, então, ficaria com 40%, enquanto que Bolsonaro teria aí 30%. Essa Poder Data, ela divulgou a sua pesquisa quarta-feira, né, data de hoje, e aponta Lula aí com intenção de votos bem à margem, né, com 10 pontos aí à frente do Jair Messias Bolsonaro. A margem de erro, claro, é 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, a gente tirando aí essa margem de erro, ficaria aí 8 pontos, né, mais ou menos, de 8 a 12 pontos de diferença, tá? Lula se manteve estável em comparação com o levantamento anterior, que foi do dia 2 de março dessa mesma pesquisa, e Bolsonaro oscilou 2 pontos percentuais para baixo, dentro aí da margem de erro. Já o Ciro Gomes está empatado com o suspeito, né, de Curitiba, o Sérgio Moro, ambos têm aí 7% de intenção de voto, segundo essa pesquisa da Poder Data. Já o João Dória, o Eduardo Leite, o André Janones e a Simone Tebet estão tecnicamente empatados com 2 pontos percentuais cada um. E em um possível segundo turno, o Lula venceria de lavada, né? 50% contra 36% de Bolsonaro, né? O cenário mostrou a estabilidade nas 2 últimas rodadas da pesquisa, com oscilação dentro da margem de erro, tá?
com relação aí ao voto evangélico, segundo o Poder Data, o levantamento aponta ainda que Bolsonaro tem 46% das intenções de votos deste povo evangélico em primeiro turno, enquanto que Lula registra apenas 22% nesse segmento religioso, né? A gente sabe muito bem da força que teve lá os evangélicos nas eleições de 2018, né, com aquele discurso imbecil lá do Bolsonaro de Deus acima de tudo, né, e toda aquela história, e com a incitação que teve com relação ao antipetismo, né? Mas nós sabemos também que no meio disso tudo tem muita gente boa, né? Muitos evangélicos que já abriram seus olhos, né? E que vão fazer a diferença lá na eleição, porque é exatamente esse pouco que mudou de ideia que ficariam aí responsáveis por, digamos, trazer à luz, né, as pessoas que estão à volta deles. Então, é importante, mesmo Lula tendo apenas 22% de chances nesse segmento religioso, não perder esses 22% de vista, né? Porque são eles que farão ponte, né, para as eleições de 2022, né? Se cada um dos 22 conquistar uma pessoa, né, já sobe bastante aí, aquela outra pessoa conquistar outra, a gente vai aos poucos minando esse voto tendencioso aí para a direita dos evangélicos, né? A gente não pode se iludir, nós precisamos conversar com esse povo, gostando a gente ou não, tá? 42% dos entrevistados declararam-se católicos e 30% declararam-se evangélicos. A pesquisa do Poder Data ela foi realizada entre o dia 13 e 15, quando foram entrevistados 3.000 pessoas a partir de telefone, tá? As pessoas maiores de 16 anos. Foi feito levantamento em 265 municípios das 27 unidades da Federação Brasileira, tá bom? Então, a Poder Data aponta aí 40% de intenção de voto a Lula, 30% em Bolsonaro, dentro das margens de erros, e nós temos também aqui a pesquisa Quest, né? Essa pesquisa Quest já é bem mais favorável a Lula, tá? Ela, segundo a pesquisa Quest, Lula venceria no primeiro turno já com 50,5% dos votos válidos, tá? Essa pesquisa, ela foi realizada, ela foi divulgada hoje, tá? Mostra aí ampla vantagem de Lula, né, sobre o Bolsonaro. O Lula teria aí 44% das intenções de voto contra 26% no segundo colocado, que é Jair Messias Bolsonaro. A diferença entre eles é de 18 pontos percentuais. Na segunda aparecem Sérgio Moro, Ciro Gomes com 7%, João Dória e André Janones com 2%, Simone Tebet com 1% e Luiz Felipe Dávila do Novo com 0%, brancos e nulos, e que não vão votar, dariam em 8%, e dos indecisos, 5%. No cenário incluindo outros candidatos, a pontuação de Lula é a seguinte: Lula com 45%, Jair Bolsonaro com 25%, Ciro com 7%, Sérgio Moro 6%, João Dória e André Janones 2%, Eduardo Leite, Simone Tebet com 1%, Luiz Felipe Dávila com 0%, brancos e nulos somariam aí 6%. O petista, portanto, tem mais votos do que todos os outros candidatos somados juntos, tá? Então, isso é muito bacana de se ver, porque essa pesquisa ela é divulgada justamente no dia que sai aí essa história aí, né, de investigar o vice de Lula. É óbvio, né, que essa questão da investigação, se ela, digamos, prosperar, vai ser refletido na outra pesquisa, né, na pesquisa seguinte. Só que vamos pensar com a nossa cabeça, né? Geraldo Alckmin, ele é uma figura bastante, digamos, respeitada aqui dentro de São Paulo, né? Eu acredito que terá pouca relevância essa questão da investigação, né? Isso daí já era esperado, inclusive
digamos, entre a esquerda, né? A esquerda mais ali atenta, porque nós sabemos muito bem que a direita vai jogar um jogo muito sujo, né? E temos que esperar para ver o que vai acontecer nas próximas semanas, tá? Então, pesquisa Quest, ela é favorável a Lula, e isso é o que importa, né? A gente manter o nosso entusiasmo com a questão aí do nosso Lula. E, ademais, pessoal, daqui a pouco começa a campanha, né? O corpo a corpo, o olho no olho, certo? E eu tenho certeza que tudo dará certo para nós. Outra coisa aqui importante que eu tenho aqui para falar é o seguinte: funcionários denunciam que terceirizados da Ambev foram coagidos por PM a paisana a assinar demissão por justa causa. Gente, isso é sério, né? Você ser coagido a pedir demissão, né? Ficar desempregado, é um absurdo em um país que já tem tantos desempregados, né? Mais de 30 trabalhadores da Ativa Log, empresa prestadora de serviço para a Ambev de Cuiabá, denunciaram a Polícia Civil que foram submetidos à coação e ameaça por 10 policiais militares armados. De acordo com a denúncia, agentes forçaram o funcionário a assinar um termo de demissão por justa causa. O caso foi registrado na noite de sábado, dia 5 de março. Segundo aqui os denunciantes, eles foram mantidos em cárcere privado com PMs armados. Tá? É um absurdo total, né? O país precisando de pessoas trabalhando cada vez mais e aquelas que têm emprego serem aí coagidas a pedirem demissão. Ameaçaram que eles tinham dinheiro para pagar os melhores advogados e que, tipo, você não tem nada, né? Então, alegaram que estavam fazendo uma proposta para as pessoas, né? Então, aqui os trabalhadores alegando que eles eram ameaçados pelos policiais, né? Os policiais diziam que a empresa tinha como pagá-los, né? E eles não tinham como pagar advogado, no caso, né? E os trabalhadores não tinham. Então, meio que coagindo a pedir demissão voluntária. É realmente o país do fracasso, né? Com esse desgoverno aí, tudo se reflete de maneira muito cruel, né? No Brasil. E aqui, deixa eu ver. Olha, gente, nós temos aqui nosso amigo Ted, né, do canal, que ele vive chamando a atenção para a questão religiosa, né? E temos mesmo que tomar muito cuidado, né? O Brasil é um país laico, né? Agora, força pública, na figura de um delegado, leva suas armas em igreja evangélica para abençoar abençoar essas armas, né? Então, já não basta o Congresso Nacional ter cultos, né, evangélicos pelo menos 2 vezes por semana lá em Brasília, né? O parlamento, uma casa do povo, uma casa pública, né? Aí agora, esse caso aqui do delegado da 2ª Delegacia de Homicídios de Curitiba, Tito Baricello, levou o último sábado armas particulares para pastor abençoar em igreja evangélica, no bairro da Boa Vista. Na gravação, o pastor afirmou que a unção do arsenal serve para guardar a população contra homens maus. O líder da igreja, Agnus René Arian, fez a unção de fuzil, espingarda, revólveres e pistola. Né? Quem são esses homens maus? Né? Quem esse pastor pensa que é, né? E esse policial, que homens maus que ele vai matar, né? Que arma está sendo abençoada pela igreja? A arma que vai parar no corpo, né? As balas que vão parar no corpo do rapaz negro, né? Da menina negra que mora na periferia. É complicado, né, gente? É complicado. O delegado agradeceu ao pastor e disse que as armas serão usadas na defesa da sociedade, dentro das regras estabelecidas pela própria sociedade, né? Eu só fico preocupada porque o Brasil, né, está tão armado, e a gente só vê violência crescendo, né?
e com a fome que o Brasil está sentindo, com o desemprego que o Brasil está tendo, com a falta de moradia, eu fico preocupada com tantas armas, né? Com a população armada, né? Com essa dominação das igrejas na mente das pessoas, né? Já vista aí esse voto evangélico que eu comentei ainda agora, né? São pessoas que a gente precisa voltar a falar, porque estamos aí à beira de uma nova eleição. E, querendo ou não, esse povo tem, digamos, um poder, né, de oratória muito danoso para a sociedade. Não, não, eu não sou contra nenhuma religião. Eu não sou contra que as pessoas professem sua fé. Eu até acredito mesmo que tem muitos evangélicos que são gente de bem. Eu conheço vários que são gente de bem, que são gente que não votaram em Jair Messias Bolsonaro, que tem gente que não fez arminha com o dedo, sabe? Mas essas mesmas pessoas relatam que nas suas igrejas, muitos dos pastores faziam tudo isso. Fazia arminha, falava bem do Bolsonaro, dizia que ele era um ungido, que ele era o escolhido, né? Demonizando o PT e falando até mentiras do PT, porque essas igrejas evangélicas nunca foram tão respeitadas quanto foram no governo os petistas, né? Muito pelo contrário. Antes falavam que o Lula não podia ser eleito porque ia fechar as igrejas, né? Porque era contra as igrejas e era comunista, era de esquerda, né? Como se isso fosse alguma garantia, né? De se você for comunista, você vai fechar alguma coisa. Nada a ver, né? Nada a ver. Como as pessoas não sabem o que é comunismo, e fica falando besteira. Mas aí veio Lula, né, e veio o PT, governaram aí por décadas, e década e meia quase, né, e não fechou nenhuma igreja, muito pelo contrário. Foi a época onde as igrejas mais foram abertas, né? Só que a gente também não pode deixar de pensar, né, o quanto que isso foi bom no sentido de respeitar a liberdade religiosa, né, a laicidade do país, mas o quanto isso também é perigoso, né, porque cada vez mais essas igrejas cooptam as mentes das pessoas, né, cada vez mais elas falam, né, tudo aquilo que elas querem sobre o foco evangélico, né, e aí, quando eu falo da questão do evangélico, não é do evangélico em si, estou falando do evangelismo, né? Levar as coisas que são públicas para o cunho das coisas que são religiosas, né? Estado e igreja não pode se misturar. Quando se misturar, a gente viu aí fatos terríveis na humanidade inteira, certo? Fatos terríveis na humanidade inteira. Se matou muito já em nome da fé, né? Os estados, os impérios mataram-se muito aí em nome da fé. Então, esse crescimento do cunho religioso, né? Esse fanatismo, né? Essa coisa do público, né? De um profissional aí público, né? Que é um delegado de polícia, levar suas armas, mesmo que sejam particulares, para ser aí abençoadas, né? E depois vir com essa conversa de que vai abençoar para salvar a população, a sociedade das pessoas maus, aí a gente vai pensar, né, quem na ideia deles são essas pessoas maus, né? Porque a gente olha aqui para os jornais, para as revistas, a gente sabe muito bem, como dizia lá a saudosa Elza Soares, né? A carne negra é a carne mais barata do mercado hoje em dia, né? A bala perdida sempre é encontrada no corpo negro, né? Daquele que mora na periferia, daquele que tem menor oportunidade de vida, daquele que tem menos cultura, menos arte, né? Daqueles que é analfabeto ou semi-analfabeto ou analfabeto funcional, né? Então, nos preocupa demais. Nós, historiadores, a gente das ciências humanas como um todo, a gente se preocupa muito quando a gente ouve esse tipo de fala, né? Foi procurar para abençoar, estão misturando ali o que é do Estado e o que é do governo, né? O que é do Estado e o que é da religião, melhor dizendo. Então, a gente precisa, né, saber separar muito bem o que é uma coisa da outra
que é para a gente não cair na mão dessas pessoas, tá bom? É isso, pessoal. Finalizo aqui a minha participação. Quando você estiver assistindo a esse vídeo, peço para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, caso não seja inscrito ou inscrita. Me ajuda a fazer a resistência. Aqui você vai sempre encontrar conteúdos de história, de geografia, de ciências humanas, né? Política, notícias e espiritualidade também, tá bom? Que possamos nos encontrar. Eu gravei o vídeo porque não posso fazer live hoje, né? Estou trabalhando à noite, mas estamos sempre aqui, tá bom? É isso. Até a próxima. Fiquem na paz. Lula presidente, Haddad governador de São Paulo e o Brasil feliz de novo. Tchau, tchau.